Hoje nós vamos falar sobre a redação do Enem. Nós vimos na aula passada, começamos a falar, a introduzir esse assunto, redação do Enem, e falamos sobre a questão dos textos dissertativos argumentativos, né? E o que nós falamos lá na aula passada, na aula daquela semana em que nós tivemos uma transmissão. Explicamos essa estrutura, por que o texto se chama texto dissertativo dissertativo porque ele fala sobre algo, ele expõe um ponto de vista, e argumentativo porque ele defende esse ponto de vista com estratégias de argumentação. E esse texto, eu não sei, deixa eu ver aqui, estão me ouvindo bem? Se eu trocar de microfone, será que melhora? Normal? Tranquilo. Estão me ouvindo bem? Não sei se é só o seu, Meire. Estou ouvindo normal. Com o microfone. Beleza. Então, vamos lá. Na aula passada a gente falou sobre a redação do Enem. Falamos sobre o texto dissertativo argumentativo, que defende um ponto de vista e defende esse ponto de vista com argumentos, né, com raciocínios, com dados estatísticos, uma série de coisas para sustentar uma tese. E nós vimos também que todo o texto do Enem, toda a redação do Enem, ela parte de uma problemática social, algo que é relevante para as pessoas, algo que está aí na sociedade e que pode ser discutido por todos nós. Além disso, a redação do Enem especificamente, ela pede uma intervenção, né, uma proposta de ação para resolver aquela problemática e que a gente precisa pensar para construir, dizendo aí quem vai fazer, o que vai ser feito, como vai ser feito e qual é o efeito disso para a sociedade como um todo. Foi isso que nós vimos assim rapidamente lá naquela aula, no material que vocês têm lá na Classroom. E hoje nós vamos ver as competências, nós vamos começar a ver as competências do Enem. São 5 competências da redação, tá? Essas 5 competências de redação, elas são avaliadas no conjunto da obra individualmente. Isso significa que você pode ir muito bem numa determinada competência e ir pessimamente na outra. Então, por exemplo, você pode não ter nenhum erro de gramática, que é o que é verificado na primeira competência, mas você pode... Peraí que minhas telas estão pulando. Oh, meu Deus. Você pode ir extremamente bem em gramática e você pode não apresentar uma conclusão, então você zera uma das competências, que é a 5ª competência. Nós vamos ver hoje, bem visto, de forma, por assim dizer, né, que são competências complexas, não dá para tratar de todas elas numa aula só. Hoje nós vamos ver 2, que é a primeira e a segunda, mas eu vou falar das 5 aqui nesse começo de aula. Pois bem, nessas 5 competências, a gente tem a primeira delas, que é demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, você precisa demonstrar para a banca examinadora que você sabe escrever corretamente do ponto de vista aí da gramática normativa, né, da gramática formal, respeitando as regras de acentuação, regras de separação silábica, respeitando a concordância verbonominal, tudo isso precisa estar, é isso que é avaliado nessa primeira competência. A gente vai falar dela de uma forma mais profunda hoje ainda. Também a segunda competência, ela diz respeito a compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Então, ela é uma competência bem específica, ela quer algumas coisas de vocês que a gente também vai tratar aqui nessa aula de hoje, tá? A terceira competência que o Enem avalia é a competência que vai aparecer aí na tela para vocês agora: selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões, argumentos em defesa de um ponto de vista. Está ligada à questão da estrutura do projeto de texto, né, do texto dissertativo argumentativo. Como é que nós organizamos essa estrutura para defender o nosso ponto de vista? E aí são várias coisas que a gente tem que fazer dentro de uma competência só. Selecionar a informação, né, os fatos, as informações. Então, eu não vou pegar qualquer fato, eu seleciono, eu escolho, eu relaciono. Então, escolhi, preciso estabelecer um elo entre essas informações, entre esses dados, organizar isso e interpretar isso em favor do meu ponto de vista, para defender a ideia que eu estou colocando ali para o texto, tá?
é isso que trata a competência 3, nós vamos falar dela na aula que vem de forma mais profunda. A competência 4, por sua vez, fala de demonstrar o conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, quais são os conectivos textuais que eu uso para estabelecer uma relação de sentido? Quais são as palavras que eu posso colocar entre os parágrafos para que o texto tenha o sentido correto que eu quero que ele tenha? Isso tudo é avaliado também pelo Enem. E a quinta competência, ela nada mais é do que a questão da proposta de intervenção. Ela vê especificamente a proposta de intervenção. Né? Se essa proposta está alinhada com aquilo que eu trouxe em termos de argumentação, em termos de introdução, e se as coisas estão encaixadas. E principalmente, como eu já disse algumas outras vezes, aliás, foram os nossos últimos exercícios que nós começamos de trás para frente. A proposta de intervenção, ela precisa respeitar os direitos humanos, precisa ser uma proposta exequível, minimamente exequível, possível de ser realizada, respeitando aí os direitos das pessoas. São essas 5 competências, cada uma dessas competências tem níveis, né, que geram a pontuação que somadas, podem chegar a 1000, ou podem ser zeradas. Né? Então, tudo isso é somado, tudo isso é verificado, competência por competência, descritor por descritor, para a gente poder chegar numa nota 1000. E hoje nós vamos ver as 2 primeiras competências, e vamos começar aí pela primeira competência do Enem, que é demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. É talvez, entre aspas, a competência mais simples que a gente tem. É o que a gente chama de competência básica. Se você escreve e você fala português, você precisa escrever bem a língua portuguesa. Nesse sentido, você tem que dominar as regras de ortografia, as regras de gramática, todas elas precisam estar aí suficientemente contempladas dentro do teu texto. Então, o que a gente olha, né, para essa competência? Os desvios que os estudantes cometem em relação à norma culta, à norma padrão da língua. A norma padrão, vamos lembrar que é aquela norma de dicionário, é escrita correta, gramaticalmente correta, segundo a norma padrão, que a gente considera. Né? Então, numa situação de comunicação formal, que é o texto da redação do Enem, o que é considerado desvio, por exemplo? O que vocês podem pensar que seja um desvio em língua portuguesa? Primeiro, o desvio das convenções de escrita, que é o que eu disse aqui. Né? Você tem a questão de acentuação, as questões de ortografia, saber separar corretamente as sílabas, usar o hífen, as letras maiúsculas e as minúsculas, as questões de acentuação. Tudo isso são questões de convenção da escrita, ou seja, o que a regra, o que a gramática fala para a gente, o que a gente tem que escrever, como é que a gente tem que escrever, né? O famoso escrever direito, aí, segundo a norma culta. Então, a gente precisa respeitar isso. Eu tenho dificuldades com isso, eu tenho dificuldades para separar sílaba, eu tenho dificuldades com a ortografia, eu não sei quando com S, com Z, não sei quando separar. O que eu posso fazer? Primeira coisa, leitura, leitura, leitura. Quanto mais a gente lê dentro da nossa vida, muito mais familiarizados com as palavras nós ficamos. O segundo exercício que eu recomendo, não só por questões de ortografia, é palavras cruzadas. Começando lá pelo nível fácil mesmo, e aí a gente vai para o nível médio, nível difícil, e vai chegando aí a outros patamares de desafio. Tá? A Caterine está perguntando para mim, se eu colocar um ponto e vírgula e não uma vírgula, ou no caso um ponto, isso perde muito ponto? Depende. Isso é um desvio de convenção da escrita, né? Você pode perder um ponto se você tiver uma ocorrência. E aí é que tá, eu vou falar disso no próximo slide da correção, tá, Caterine? Eu retomo essa tua dúvida aqui. Outro desvio que a gente pode cometer, aliás, que a gente não deve cometer, são desvios gramaticais. Desvios de concordância verbo nominal, quando a gente fala os meninos foi, por exemplo, né? Na linguagem oral a gente fala tudo errado, vamos dizer assim, a gente brinca com a concordância. Mas na linguagem escrita a gente não pode fazer isso, nós temos que colocar os S's, os R's, né? Eu não vou poder escrever os infinitivos, né, sem o R. A gente tem muita mania, às vezes, de escrever o infinitivo, amar, beber, comer, sem o R. E aí
a gente pode escorregar isso, a gente não pode fazer isso. As flexões de nomes, pontuação, regência, tudo isso que a gramática normativa apresenta para a gente não pode ignorar. Tá? Então, isso pode ser considerado um desvio e pode ser punido dentro do Enem, conforme o número de ocorrências em que isso acontecer, e isso tem a ver com a dúvida da Caterine, que eu vou responder daqui a pouco. Um outro desvio que nós não podemos cometer é um desvio chamado de escolha de registro. O que é o registro? A gente tem formas diferentes de falar. Uma forma formal, né, uma forma toda séria, concentrada, e uma forma mais informal, aquela que a gente conversa no dia a dia, que a gente bate papo aqui nas entrelinhas da aula, ou que a gente conversa pelos corredores da escola. Isso é informal, são conversas informais. E o que acontece com essa formalidade, essa informalidade? A gente não pode errar, não pode errar a mão. A gente tem que lembrar que o nosso registro ele é um registro formal dentro da língua portuguesa. Nós precisamos usar as palavras e as expressões adequadas para tanto. Se nós colocarmos gírias, se a gente colocar palavras de baixo calão, se a gente achar que sabe uma palavra ou conhece uma palavra num determinado sentido, mas dentro do texto ela não cabe, isso também tem a ver aí com o próximo desvio, que é a escolha vocabular. Então, temos que prestar muita atenção. Né? Essa é a competência mais, ao mesmo tempo, mais simples, mas também a mais chata, porque requer um grande de gramática. E aí, às vezes as pessoas perguntam, mas eu preciso saber a gramática inteira? Preciso decorar o que é uma oração subordinada, uma oração aditiva, preciso um pronome, essa coisa toda? Eu costumo dizer o seguinte, olha, se você souber empregar isso tudo, você não precisa decorar, né? Porque ninguém vai escrever um texto dizendo assim, olha, agora eu vou fazer uma oração subordinada, agora eu vou fazer uma oração diferente aqui. Isso é meio que impossível. Quando a gente escreve de uma forma muito automática. A gente tem que saber o mínimo para poder organizar isso e saber empregar isso de uma forma coerente, de uma forma justa, de uma forma correta, né, gramaticalmente correta. Esse é o termo, para a gente não errar e não cometer esses desvios. E o que acontece? Às vezes eu esqueço uma letra, às vezes eu esqueço uma outra coisa. Como é que isso é avaliado lá no Enem? Que é o que a Caterine perguntou. Existe uma grade de correção. E a competência, né? A competência ela vale 200 pontos. Cada competência vale 200 pontos. São 5 competências, 5 vezes 2, 100. 5 vezes 2, 100. 5 vezes 2, 10, né? Só que vai até 1000. Então, cada competência vale 200. Vezes 5 competências, a gente tem 1000, uma pontuação de 1000 na redação. Então, o que acontece? Como é que isso é corrigido, né? Estrutura sintática inexistente, independente da quantidade de desvios. O que acontece? Às vezes, o Enem trabalha com um amplo número de pessoas, com pessoas que têm letramentos diferentes, níveis de alfabetização e de conhecimento diferentes. E muitas vezes as pessoas elas não sabem, entre aspas, escrever de uma forma sintática, não conseguem organizar o seu pensamento, não conseguem organizar as palavras, algumas vezes relacionadas até a problemas cognitivos, né? Então, a estrutura sintática ela não existe, ou seja, não dá para entender o que a pessoa escreveu. E não é por conta de letra feia, tá? Letra feia é uma outra história. É por conta de organização mesmo de pensamento. Isso pode zerar, tá? Isso pode zerar a redação. Quando a pessoa tem uma estrutura sintática deficitária e muitos desvios, nós chegamos a 40 pontos. A pessoa está lá no nível 1. Então, o que é uma estrutura sintática deficitária? As frases não são coerentes, a gramática não é respeitada, tem muitos erros de grafia, erros de ortografia, muitos desvios da norma padrão, que são aqueles que a gente viu ali. Se uma ou outra coisa acontece, né, a pessoa até escreve bem, mas comete um monte de erro, tem dislexia, por exemplo, essa dislexia vai interferir na grafia da palavra, uma coisa ou outra, a pessoa fica no nível 2 e chega a 80. A estrutura sintática também ela pode ser regular, ou seja, funciona bacaninha, está ali dentro do esperado, e alguns desvios, erra uma maiúscula, erram 2 S, uma cedilha, acentuação, tem alguns desvios ali, mas não é o que predomina no texto, a gente pode chegar ali em 120 pontos. Por outras pessoas, apresentam uma estrutura sintática boa, né? Um texto bem escrito do ponto de vista da gramática, e poucos desvios. Teve um erro ou outro. Errou é o caso que a Catarine coloca lá. Eu errei só um ponto e vírgula. Devia ter colocado uma vírgula, um ponto, e eu pus um ponto e vírgula. O que acontece? Perco muito.
Depende de quantas vezes você faz isso, Caterine. Se você faz isso uma vez só, isso pode ser considerado pouco desvio, né? E você fez um erro desse, e aí você cometeu um erro de letra maiúscula num nome que era para ser próprio e não foi, e você errou uma outra grafia num texto de 30 linhas. Isso são poucos desvios, né? Considerado poucos desvios, e aí você chega aí chega a 160 pontos. Mas se você é uma pessoa que escreve muito bem, tem uma estrutura sintática excelente e comete no máximo 2 desvios. Olha como isso é complicado, no máximo 2. Então você só pode errar uma vírgula e pode errar um acento. Se você errar o terceiro acento, isso já é penalizado e você já não fica mais no nível 5. Né? Então tem que ter um domínio muito grande das questões do novo acordo ortográfico, tudo isso. Então, para você tirar 200 nessa competência, tem que dominar as regras de ortografia, tem que dominar a sintaxe da língua portuguesa, tem que dominar a pontuação, a concordância, os tipos de oração que a gente pode construir, né, a forma de colocar tudo isso. E aí o Enem, ele é bem intolerante, ele tolera só 2 desvios, no máximo 2. Se você fez 3, você já cai para o nível 4, tá? Não tem segredo essa competência. Então, o que a gente tem que entender para a gente ir bem no Enem? Precisamos saber escrever corretamente do ponto de vista da gramática, né, usar a gramática corretamente para a gente poder tirar 200 nessa competência 1 aí. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Não tem segredo, tá? Não tem segredo. O negócio é ler, ler, ler e fazer muita palavra cruzada, né? A Lauren colocou aí o CodeCross, que é um aplicativo de palavra cruzada. Também, né, usem aí a tecnologia a favor de vocês, façam muitas palavras cruzadas, porque aumenta o vocabulário e aumenta também a capacidade de você conhecer a sua própria língua. Né? Eu gosto mais das palavras cruzadas no papel, que elas têm sempre conteúdo, no sentido de não são só palavras cruzadinhas, são desafios, né? Ela pede para que você pense para escrever uma determinada palavra, e isso aumenta a cognição. E previne o Alzheimer, tá? Fica a dica aí. Muito bem. Vamos para a competência 2. Competência 2, que é esta aí que vocês estão vendo. E é uma competência um pouco complexa. O que ela tem? Né? O que ela pede aí para a gente? Ela quer que você, aluno do ensino médio, compreenda a proposta de redação. Então, nós temos que entender o que essa proposta de redação quer da gente. Além disso, que você aplique os conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema. Quais são essas áreas do conhecimento? As outras disciplinas que vocês têm no currículo de vocês. Sociologia, história, geografia, matemática, física, química, biologia. Tudo isso traz conhecimento. Essas são as áreas do conhecimento, né, as disciplinas que compõem as áreas do conhecimento, e você precisa usar esse conhecimento dentro do texto. Isso a gente chama de repertório. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Para quê? Para desenvolver o tema. Então você tem que compreender o tema, usar o conhecimento das diversas áreas e desenvolver esse tema dentro dos limites do texto dissertativo argumentativo em prosa. A gente não vai escrever receita de bolo, a gente não vai escrever poema, a gente não vai escrever historinha. Nós vamos escrever um texto dissertativo argumentativo em prosa, ou seja, um texto corrido, com parágrafos, etc. e tal. Então ela é uma competência que requer várias habilidades de você, enquanto escritor, enquanto aluno, para que você consiga alcançar, e é isso que nós vamos ver. Começando pela compreensão do tema. Né? O que é compreender o tema? Toda redação tem um tema, e é a coisa que mais assusta os alunos, porque a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe o que vai cair no tema. O que a gente pode fazer para compreender o tema? Ler, ler e ler. Ler atualidades, né? A redação sempre traz alguma coisa com relação às atualidades, às coisas públicas que acontecem. A Caterine está perguntando aqui, é tipo ter uma redação sobre vacinas e eu falar sobre isso com uma alusão histórica ou com a área da biologia? Sim, você tem uma redação sobre vacinas, a gente vai ver alguns temas aqui, você precisa pensar aí nas alusões históricas. Você pode falar, por exemplo, da revolta da vacina, quando nós tivemos lá a varíola, uma epidemia de varíola estourando no Rio de Janeiro, na década de 40, se eu não me engano, por volta disso. Você pode trazer as reflexões científicas acerca disso, dados estatísticos, tudo isso que corrobora para defender o seu ponto de vista dentro da dissertação.
Então, compreender o tema, ele precisa ser feito de forma completa, porque a gente vai ver também que, às vezes, a gente pode só tocar no assunto, às vezes a gente pode tangenciar, ou seja, passar do lado do tema. E nada melhor do que ver alguns temas de redação. Trouxe aqui alguns temas para vocês dos últimos Enems que a gente acha facilmente na internet. Por exemplo, no ano de 2015, o Enem trabalhou com o seguinte tema: a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então, do que esse tema fala? Né? A gente precisa tem lá temáticas, gráficos, os textos de apoio, mas o tema ele diz o seguinte: nós vamos precisar refletir sobre isso e encontrar uma solução para essa problemática. Qual é a problemática? A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então, dentro desse tema, eu preciso entender que eu preciso falar de algumas coisas. Primeiro, dessa violência que persiste contra a mulher, e é uma mulher da sociedade brasileira. Não adianta eu falar de outros países, da violência que acontece no mundo, por exemplo, falar da mutilação genital das mulheres lá da África, do continente africano, dos países da Nigéria, por exemplo, dos países que ainda têm isso como cultura. Não adianta eu falar dessa violência lá se eu não encaixar esse repertório dentro do meu texto aqui e fazer um link com a violência no Brasil. Né? Eu preciso pensar nisso. Não adianta eu falar da questão das meninas árabes que são obrigadas a se casarem com 12, 11, 12 anos e não relacionar isso com a questão, por exemplo, do estupro e da violência feminina aqui no Brasil. Então eu tenho que concentrar a compreensão do tema, tem que estar ligada àquilo que está escrito ali no texto. Persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. A sociedade brasileira, Brasil, os dados que persistem, tudo isso que a gente tem. Em 2016, nós tivemos um outro tema. Aliás, 2016 foi um ano esquisito, né? Nós tivemos 2 redações do Enem, porque teve um problema lá, não me lembro se foi vazamento de prova, alguma coisa assim, mas eu sei que a gente teve uma série de problemas e nós tivemos 2 aplicações da prova do Enem. A primeira aplicação da prova tinha aí como tema os caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então, eu preciso compreender isso. O que é que nós podemos falar sobre isso? Olha, nós estamos ali falando da questão da intolerância religiosa. Nós não estamos falando só de preconceito religioso, intolerância religiosa. Como é que nós combatemos essa intolerância religiosa? É isso que o tema está dizendo. Muita gente vai falar só do preconceito, muita gente vai falar da religião africana, muita gente vai falar de algumas coisas assim, mas precisa se concentrar nisso. Portanto, a leitura do tema ela é fundamental para a gente conseguir ir bem. E isso tudo no nosso contexto, no Brasil. Né? Não adianta a gente falar da jihad, por exemplo, e não amarrar a questão da jihad, que é a guerra sagrada lá no Oriente Médio, e não adianta falar disso, dessa intolerância lá, se não linkar com aquilo que acontece aqui no nosso país e traçar os caminhos para combater. Então, o texto ele dá um direcionamento, o tema propõe um direcionamento para você trabalhar, e a primeira coisa que você tem que fazer é compreender qual é esse direcionamento, para você não escorregar. Em 2016, o segundo tema era também o combate a alguma coisa, só que a primeira prova falou sobre o combate à intolerância religiosa, a segunda prova falou sobre o combate ao racismo. Então, são coisas diferentes, né? Coisas bem diferentes. Embora elas possam estar ligadas de alguma forma, aí, se a gente construir uma argumentação. Mas são coisas diferentes. Né? Combater o racismo é uma coisa, combater a intolerância religiosa é outra. Tudo foi tema de 2016. Em 2017, nós tivemos um dos temas mais desafiadores para o Enem. São os desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. E aí, olha que coisa interessante. Se eu falar só do desafio do desenvolvimento do surdo, né, o surdo ele já tem desafio por si só, eu estou tangenciando o tema, eu não abordo o tema de forma completa, porque eu falo só dos desafios do surdo. Desafio do surdo na sociedade, perdoa, desafio do surdo na sociedade, eu posso falar da questão da inclusão. Se eu falar da questão da inclusão só, eu não estou falando do tema, porque a inclusão é uma coisa, mas aqui eu tenho um tema específico, desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Eu me lembro que eu trabalhei na correção dessa redação em 2017, e uma das coisas que a gente tinha lá nos textos de apoio dessa comanda de redação era a questão do mercado de trabalho,
que era difícil para o surdo encontrar espaço no mercado de trabalho, mesmo com as políticas de incentivo, etc. e tal. Algumas pessoas escreveram textos falando disso, com base no texto de apoio. Olha, é difícil o surdo ir para o mercado de trabalho, etc. e tal. Tá, isso é um desafio do surdo? Sim, é um desafio do surdo. Está válido. Tem a ver com o tema. Mas é um desafio da formação educacional do surdo? Não, não é, porque está falando de mercado de trabalho. Então percebe que é muito sutil, né, você chegar no ponto em que o tema está pedindo. Precisa estar muito atento, ler e reler e extrair as palavras-chave desse tema, como eu já disse a vocês algumas vezes em aula. Tudo bem? Em 2018, nós tivemos a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. E aqui aconteceu um fenômeno muito parecido com o que aconteceu em 2017. Se em 2017 as pessoas tangenciaram o tema falando da questão dos desafios de inclusão dos surdos, né, e não da formação educacional, nesse tema de 2018, nós tivemos pessoas falando de fake news, que era um dos temas do texto de apoio. Mas o tema em si, ele fala da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. E isso requer aí o conhecimento da questão dos algoritmos, que manipula aquilo que a gente quer ver, aquilo que a gente vê na internet, nos chega a título de informação. Então, eu precisava falar sobre isso, né? Como é que a internet, como é que a questão dos algoritmos, como é que a inteligência artificial manipula o nosso comportamento a partir daquilo que a gente vê na internet. E algumas pessoas foram falar de fake news, que o nosso comportamento é manipulado pela fake news, porque tinha um dos textos de apoio que tratava disso. Tangenciou o tema, né? Falou sobre manipulação de comportamento? Falou, mas não falou sobre a manipulação de comportamento pelo controle de dados na internet. Quem é que faz esse controle de dados? Facebook, as grandes empresas, né? O Google. Então, não sei se já aconteceu com vocês. Você fala assim, você está distraído e fala, nossa, eu precisava comprar uma sandália. E dali a pouco, dali a algumas horas, no outro dia, o seu Instagram, o seu Facebook aparece anúncio de sandália, porque você queria comprar uma sandália. E, nossa, a internet sabe o que eu estou pensando, né? Não, ela não sabe. Ela está ouvindo, ela está captando as suas ondas sonoras, os nossos celulares, nossos computadores nos ouvem o tempo todo, e o algoritmo está trabalhando lá para dar essas sugestões de consumo. E aí o nosso comportamento é controlado por meio disso. Basicamente era disso que o tema tratava lá em 2018. Em 2019, nós tivemos um tema que foi um pouco inusitado, coisas que a gente não estava nem esperando, né? Democratização do... Perdoa. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Vejam bem, esse tema fala da democratização do acesso ao cinema. Ele não fala em tornar o cinema uma arte democrática ou alguma coisa assim, mas ele fala do acesso, ou seja, da possibilidade que as pessoas têm ou não têm de assistirem os filmes, né? A minha caneca é de burro, não é de girafa. Bonitinho. Então a gente tem essa democratização de acesso, não é a democratização do cinema em si ou do cinema ser uma arte democrática. Então se você fala assim, olha, o cinema precisa ser uma arte democrática, tratando de filmes da diversidade sexual, diversidade religiosa, tratando de filmes de temas delicados, porque é uma arte democrática. Opa, você escorregou no tema, porque aqui a gente não está falando da questão de democratizar o cinema em si. Tem que falar da democratização do acesso, ou seja, daquela pessoa que mora lá no sertão do Nordeste ou mora lá na periferia da grande cidade e não tem um puto para frequentar um cinema, porque o cinema é caro, né? Como é que a gente vai querer ir no cinema? Você tem que pagar o estacionamento do shopping, hoje não tem mais cinema avulso, né? A maioria dos cinemas estão dentro de shoppings. Como é que a gente vai democratizar esse acesso se é tão caro assim? Então era essa a reflexão. Muitas pessoas não gostaram, porque é um tema que a gente não... dificilmente a gente discute, mas a gente vê que os temas do Enem eles estão caminhando aí para uma coisa bastante inusitada, né? E é difícil discorrer realmente sobre isso. Então, compreender o tema. É preciso compreender o tema para a gente não ficar só no assunto. Qual que é a diferença de uma coisa e outra? O tema são essas frases completas que eu passei aí para vocês, recuperando os outros,
E às vezes a gente fica no assunto, ou seja, num recorte temático que passa raspando ali no tema, mas não aborda esse tema não faz uma abordagem completa dessa frase aí, ficando assuntos relacionados. Então, por exemplo, lá na inclusão dos surdos, o exemplo que eu dei para vocês, a gente está falando dos desafios educacionais do surdo. Se eu falo só do desafio do surdo, eu estou no assunto. Se eu falo na inclusão, talvez eu tangencie o tema, que é a próxima tela aí que a gente tem. Essa questão de tangenciar é você tocar nos assuntos de inclusão, no assunto de surdo, mas não falar do desafio educacional que ele tem. Você fala dos desafios que o surdo tem no mercado de trabalho, por exemplo. Então é um tema paralelo. Você não fugiu completamente do tema, mas você também não abordou essa questão do tema de forma completa, de forma a colocar ali tudo aquilo que o tema está exigindo de você, tudo aquilo que o tema está pedindo para você colocar. Precisa ficar ligado nisso, tá, moçada? Porque às vezes é uma escorregadinha que a gente dá, a gente foge e aí acabou. Aí já era, né? Perdemos o fio da meada e a nossa redação foi para o saco. E isso é penalizado na competência 2, certo? É isso que a gente precisa observar. Então, primeiro passo dessa competência, compreender o tema, né? Leiam, releiam, extraiam as palavras-chave, grifem, né? E a gente precisa olhar para essas palavras para a gente compor essa linha temática do raciocínio que a redação do Enem está pedindo para a gente. Nem para a gente ficar só no assunto e nem para tangenciar ou fugir completamente do tema. A pessoa está falando lá de inclusão dos surdos e a gente está falando da inclusão dos surdos e eu começo a falar da inclusão dos cegos, da inclusão dos cadeirantes, eu estou fugindo completamente o tema. Tá? Bom, além disso, vamos lá. Essa competência também fala do repertório. Você precisa selecionar, relacionar as informações, né, para você defender o seu ponto de vista acerca desse tema. O que é o repertório? O repertório nada mais é do que o conhecimento, aquilo que está dentro de nós, que vem com a nossa experiência de mundo e que a gente pode usar para defender esse ponto de vista. Qual pode ser esse repertório? Provas concretas, que são dados ou fatos sobre um tema ou outra coisa. Os exemplos, né, quando a gente cita lá algumas situações que ocorrem na sociedade, coisas que nós conhecemos, coisas que a gente está acostumado a ver, isso pode ser usado como exemplo. A citação das vozes de autoridades, que são os filósofos, sociólogos, os políticos, os especialistas, geralmente especialistas em uma determinada área do conhecimento, e isso corrobora para a defesa do nosso ponto de vista. Os argumentos de lógica, né, causa e consequência, uma alusão histórica, e dessa alusão histórica a gente chega numa interpretação da realidade, tudo isso pode ser usado como forma de repertório social para a gente conseguir construir a nossa argumentação. E também algumas coisas do senso comum, que em geral as pessoas pensam sobre os temas e têm dentro de si pela sua própria experiência de vida. Mas a gente não pode ficar só no senso comum. Tá? A gente precisa sempre pensar além, ir além e trazer bagagem, conteúdo para o nosso repertório para ele ter um bom aproveitamento. E como é que acontece o repertório? Como é que ele é visto dentro da redação? Da seguinte maneira, existem vários tipos de repertório. Né? Então, eu não conheço nada sobre democratização do cinema, eu não conheço nada sobre a questão da violência da mulher, não conheço nada sobre coisa nenhuma. Né? Nunca vi esse tema, nunca pensei nesse tema. O que eu posso fazer? Eu posso trazer um repertório dos textos motivadores. Não é copiar os textos motivadores, mas é você se inspirar neles para você poder falar. Tá? Então, isso pode acontecer quando você não domina o assunto, você nunca leu aquilo, você não sabe do que se trata, é a primeira vez que você está olhando para aquele desafio e nunca pensou sobre. E aí você não tem onde recorrer, você pode recorrer aos textos motivadores e você aproveita essas informações na construção do seu texto. Não é copiar as informações, tá? É aproveitar de um outro modo, aproveitar para construir raciocínios e etc. e tal. Mas você também pode ter um repertório pessoal, ter uma experiência de vida, você já viveu ou conhece, ou já discutiu aquele assunto, já falou sobre aquilo, e aí você traz um texto, um repertório pessoal que vão aparecer nos textos cujos argumentos eles são limitados a afirmações pessoais sem qualquer fundamentação.
Aí eu acho que é assim que funciona. Eu acho que o cinema deveria ser de graça para todo mundo. Tá, mas o que fundamenta isso? Né? Esse repertório pessoal são aquelas declarações, às vezes, perigosas, subjetivas, que a gente não tem como defender muitas vezes, né? Então, por isso que pode ser bastante perigoso. Mas é um repertório e o texto, ele respeita isso, ok? Às vezes, o repertório, ele é sociocultural. O que é um repertório sociocultural? É aquele que está dentro das áreas das ciências, né? Áreas como a história, a geografia, a sociologia, a filosofia, a arte, a política, enfim, todas as áreas do conhecimento têm um repertório. E esse repertório eu posso usar ele de duas formas. De uma forma superficial, exemplo, quando eu coloco lá uma citação e não aproveito essa citação no texto. Segundo Immanuel Kant, a gente vê muito isso na redação, o homem é produto da educação, da educação, não é nada além daquilo que a educação faz dele. É uma das frases que a gente mais ouve. Tá, mas será que esse repertório está amarrado com os textos? Será que esse repertório ele está junto? Ele está embrenhado ali na argumentação? Ou será que é só uma citação solta? Eu sei que eu tenho que pôr uma citação, mas para quê? Né? De repente eu trouxe lá uma informação, vou aproveitar o que a Caterine falou ali da questão da vacina. É um texto que fala sobre vacina e eu trouxe lá uma informação da revolta da vacina do Rio de Janeiro, que teve em relação à varíola. E aí eu esqueço essa informação, eu só citei ela e não aproveitei ela mais no texto. Ela ficou lá no começo do texto e não teve aproveitamento, não teve um desenvolvimento disso. É um repertório social, cultural, histórico? Sim, é validado, está registrado nos livros de história. Mas se eu não coloco isso e não desenvolvo essa ideia, não tem por que colocar. É isso que a gente chama de uso superficial, né? Não aproveita bem essas informações. E às vezes eu tenho um uso produtivo, que é o ideal, que é o que se espera de alunos do ensino médio, é pegar essas informações das diferentes áreas e defender isso. Então, por exemplo, lá a revolta da vacina. Por que gerou-se a revolta da vacina? Porque as pessoas, a vacina foi colocada como uma obrigatoriedade. E aí, o que acontece? As pessoas não queriam ser obrigadas a tomar a vacina. O que isso gerou? Gerou uma revolta, um quebra-pau danado, e acabou estourando uma epidemia, né? Hoje, as pessoas são obrigadas a ficar em casa, e ninguém quer ficar em casa, ninguém quer usar máscara. O que essa ignorância traz? Assim como lá no passado a ignorância acabou gerando uma epidemia, a ignorância de hoje vai estar contribuindo para a nossa epidemia de coronavírus matar quase que metade da população. Percebe? Então eu fiz um link de uma história lá do passado e amarrei com uma informação aqui do presente para analisar a nossa realidade. Diante disso, o governo deveria investir na construção de um laboratório ou participar do financiamento de pesquisas para que as pessoas pudessem ser vacinadas e remediadas de modo a se curar aí do coronavírus. Tá? Estou viajando aqui num possível tema de relação com vacina ou alguma coisa assim, né, dentro da área da saúde. Precisamos aproveitar, né, esse uso produtivo do repertório, todo o conhecimento que a gente tem de vida, todo o conhecimento que a gente tem das leituras e colocar isso no texto de forma produtiva. Tudo bem? E aí, essa competência não para. Por quê? Porque ela quer que você compreenda o tema, que você selecione as informações, busque essas informações lá na sua cachola para defender o seu ponto de vista e saiba colocar isso dentro de um texto dissertativo argumentativo, que foi o tema da nossa última aula. O que o texto dissertativo argumentativo faz? Ele defende o seu ponto de vista sobre um determinado assunto. Né? Basicamente isso. Como ele faz isso? Por meio dessas articulações, né, dos argumentos, dos exemplos, das citações, para sustentar a sua tese e convencer o leitor que a tua proposta, a tua proposta de intervenção é uma proposta válida, é uma proposta coerente, uma proposta exequível, plausível, que pode ser aí adotada numa eventualidade. Então a gente sempre precisa pensar nisso, né? Não basta só compreender o tema, tem que compreender o tema, precisa encontrar as informações que se relacionam, precisam organizar essas informações também e para a gente conseguir colocar isso dentro da estrutura do dissertativo. E que estrutura é essa? Uma estrutura muito simples. Introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução, ela apresenta o ponto de vista, a problematização e a questão que você vai desenvolver, né, dentro do tema, e o caminho que você vai trilhar
para a gente conseguir escrever o texto. O desenvolvimento é a parte da argumentação. Dentro dessa argumentação, você amarra as ideias, os exemplos, os dados estatísticos, as vozes de autoridades, os elementos históricos, uma série de informações que você seleciona e você coloca ali para defender o teu ponto de vista. E a conclusão, que é quando você apresenta a proposta de intervenção, e essa proposta de intervenção ela está ligada com todo aquele raciocínio que você fez nos parágrafos anteriores, né? Simples, não tem segredo, né? Não tem segredo, é uma prática, isso é uma prática de pensamento que a gente tem que colocar aí na nossa vida, tá? Essa é a estrutura, então você precisa fazer isso dentro dessa segunda competência. O que a gente precisa ficar ligado? Com a questão das cópias. Não copie os textos de apoio, tá? O texto de apoio ele pode servir como um repertório para você, se você não tiver o conhecimento na área, as ideias podem servir de inspirações, e aí vai ficar o teu nível, teu texto vai ser avaliado no nível mediano. Mas não copie. Por quê? Se você copiar os textos de apoio, essa cópia ela é descontada, as linhas elas são riscadas. Então vamos supor que você escreveu um texto de 15 linhas, que é uma argumentação assim, rasa, bem pobrezinha, coitada dela, né? 15 linhas, dessas 15 linhas, 8 linhas você copiou dos textos de apoio, né? É cópia, você transcreveu os textos de apoio. O corretor, primeiro ele vai ver o que é texto de apoio e vai riscar essas linhas, vai desconsiderar essas linhas e vai ver que, de repente, o teu texto não tem as 7 linhas necessárias para ser corrigido. E aí você pode ter a sua redação zerada por texto insuficiente, tá? Precisa fazer isso, certo? O Jack disse que resumiu os textos de apoio. É um risco, né? É uma forma de aproveitar esse repertório, mas esse repertório vai ter um nível mediano ali. Mas nunca, jamais copie literalmente o texto de apoio, tá? Isso é a pior cagada que a gente pode fazer. 17 linhas também não, ô seu Morelli. Tem que escrever as 30 linhas, né? Eu poderia escrever 35 se tivesse. Quanto mais argumentação a gente tem, quanto mais repertório a gente consegue elaborar um raciocínio. O Mauro está dizendo que em um texto em que eu não consigo elaborar uma opinião fixa sobre tal tema, o que eu posso fazer? Elaborar uma opinião fixa sobre um tema. Escolher um caminho e pensar esse caminho, traçar um plano de texto, porque não tem como você fazer isso, né? Eu posso não concordar com uma opinião, posso não ter uma visão, mas eu preciso defender uma visão, preciso defender um projeto de texto, e isso vai ser assunto da próxima aula na competência 3, que é quando a gente trata do projeto de texto especificamente, tá? Como é que isso é corrigido? Como é que essa competência ela é vista aí? Nós temos ela, né, compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos das áreas do conhecimento dentro do texto dissertativo argumentativo. Então, o que acontece? Existem critérios para zerar a redação. Quais esses critérios? Se você tem parte desconectada, se a redação está em branco, se ela não tem linha suficiente, etc. e tal. Se a tua redação passar por esses critérios preliminares de zeragem, né, não foi zerada lá no começo, então no mínimo você já tem 40 pontos. No mínimo você já tem 40 pontos. Por quê? Porque se escrever alguma coisa que vai estar relacionada ou não ao tema. Se você fugir do tema total, a redação é zerada, né? Fuga ao tema. Redação é sobre surdos, você escreveu sobre preconceito e intolerância religiosa, etc. e tal. Sua redação é zerada. E aí, se você está no tema ou tangenciou o tema, você pode ter a redação corrigida. E o que acontece? Primeiro nível, a tangência ao tema. Então, você falou lá dos surdos, falou do desafio dos surdos no mercado de trabalho, mas não falou dos desafios dos surdos na educação. Você está tangenciando, ou seja, você está tocando, está relando no tema, mas não abordou ele de forma completa. Então, a gente corrige com um olhar assim. E aí você apresenta só uma parte do texto. O que é essa parte do texto? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Tem gente, por incrível que pareça, que não sabe disso. E aí vai escrever, por exemplo, só o desenvolvimento. Começa o texto lá com argumentação e já põe a conclusão, não tem introdução. Opa, faltou uma parte do texto. Então a gente olha isso também com resultado. O que vocês veem aí como partes embrionárias, né, são essas partes, tanto a introdução, desenvolvimento e conclusão, mal elaborados, pouco desenvolvidos. Então também tem gente que faz isso. Isso acaba penalizando
as coisas. Se você copiou os textos motivadores, o repertório ficou ali nos textos motivadores, né, não como cópia literal, mas como inspiração no texto motivador, sua redação vai no nível 2, e aí você tem só 80 pontos nessa competência. Por outro lado, se você tem as 3 partes do texto, introdução, desenvolvimento e conclusão, bem desenvolvidas, e apresenta o repertório pessoal, ou só baseado nos textos motivadores, você tem ali o nível 3 e pode chegar a 120 pontos, certo? Se você faz um uso superficial do repertório sociocultural, a tua redação pode chegar no nível 160, né, pontuação 160 aí. Mas se você tem uma capacidade de argumentar e de usar essas informações dentro do seu texto, fazer um uso produtivo desse repertório sociocultural, a competência fica em 200 pontos e aí você tem mais chances, certo? É essa a gradação de correção, né? Na hora de corrigir, é essa gradação que a gente usa dentro dessa competência. Às vezes varia de um ano para o outro, o INEP sempre faz alguns ajustes na grade, mas em linhas gerais, os últimos anos tem sido essa orientação que a gente tem recebido para corrigir o Enem, certo? Então, competência 2 requer isso de você, né? Compreender o tema, aplicar dentro desse tema os conceitos das diferentes áreas do conhecimento dentro do ponto, dentro da estrutura do texto dissertativo, né? Morelli está perguntando, 140 pontos, fiquei entre o 3 e o 4? Pode ser que sim, Morelli. Essa grade aqui minha, ela é de 2018, então eu não sei como é que funcionou, porque eu não trabalhei no Enem de 2019. Pode ser que tenha mudado aí alguma gradação, né? Pode até ser que essa competência tenha ganhado nível 0. Não precisaria ver a grade desse ano, eu não vi. Estou trabalhando aqui com a grade de 2018. Então, pode ser que tenha acontecido isso, tá? É o que eu disse, eles mudam de um ano para o outro alguma coisinha, uma forma de ver aí e fazem alguns ajustes. Como eu não trabalhei, eu não sei. O Marcelo falou ali em cima, eu usei um pouco esses textos, mas com as minhas palavras e com o meu ponto de vista. Legal, Marcelo. O que você fez? Você fez ali o nível 3. O seu repertório foi baseado nos textos motivadores, né? Porque você usou esses textos, transformou esse texto nas suas palavras com o seu ponto de vista. Então, você usou o seu repertório pessoal, que é o seu ponto de vista, e os textos motivadores, que provavelmente deve ter ganho aí, e se desenvolveu as 3 partes, introdução, desenvolvimento e conclusão, você provavelmente chegou nos 120 pontos, tá? Às vezes, o texto não tem conclusão, tem gente que não coloca a conclusão do texto. O texto acaba assim, acabou, como se tivesse acabado a energia e parado de falar. Isso pode acontecer também, aí não tem as 3 partes do texto, é penalizado nessa competência aí. Tudo bem? Até aqui? Dúvidas, crianças? Perguntem. Alguma questão que não está clara, alguma situação que não está clara para vocês? Acho que nenhum. Não? Fala, Jack. Professor, você falou que se a gente resumir dos textos lá, é capaz de zerar e tal, não foi isso? Sim. Eu basicamente resumi todos os textos que estavam lá e dei uma enrolada. E mesmo assim eu tirei 600 e pouco. Por que eu não zerei? Tá, vamos pegar aqui o outro gancho, então. Cada competência, nós temos 5 competências na redação. Então, você pode tirar 200 em cada competência para chegar na nota 1000. É que meu microfone caiu. Pode tirar 200 para chegar na nota 1000. Por que você zerou? Porque você pode ter ido mal nessa competência, por exemplo. Você pode ter tirado 120, 140, né? Eu não sei como é que está a escala desse ano. Mas vamos supor que você fez uma conclusão lá e uma proposta de intervenção bem foda e tirou os 200 pontos. E vamos colocar a sua competência 1, que é o uso da gramática, chegou a 180 pontos, 160, 180 pontos. Então é a soma dessas 5 competências, né? O que você precisa olhar é pegar o espelho de correção, e o Enem acho que ele devolve isso para a gente, e observar
qual foi o teu desempenho em cada uma das competências. Porque às vezes você pode olhar uma competência e falar assim, nossa, eu estou indo muito bem nessa outra, mas nessa aqui de projeto de texto, que é a competência 3, estou um fracasso, ou seja, eu não sei organizar as ideias. Eu tenho repertório, eu aproveito esse repertório, né, trago as informações, mas eu não organizo esse texto em começo, meio e fim e não relaciono ele bem. Então, eu posso zerar uma competência e ir muito bem na outra. E aí eu tenho uma nota mediana, 400, 500, 600, essa coisa toda, tá? Então, provavelmente, você usou aqui o nível 3, que foi o que o Marcelo fez. Você colocou o seu repertório pessoal e também colocou um texto baseado nos textos motivadores. Você não fez uma cópia literal. E mesmo que tivesse feito a cópia, de repente, o que exclui as cópias do texto, as linhas excluídas de cópia, elas ainda têm texto do autor que passa de 7 linhas e pode ser corrigido. Por isso que aí existe o nível 2, tá? O texto só vai ser zerado se ele não tiver 7 linhas de autoria, ok? É isso que acontece, né? O Morelli está falando que tem também 180 ali, né? Eu não conheço a escala desse ano, mas tem variações, né? O ano tem um manual de redação, o próprio Enem trabalha com um manual de redação em que ele coloca para a gente, está disponível no INEP, a grade de redação e os critérios de correção também, vale a pena a gente estudar, né? Com quantos pontos é necessário para ingressar numa faculdade? Depende da faculdade, né? Depende o curso, depende da faculdade, uma nota 600, de repente, já te permite passar numa faculdade particular, uma bolsa parcial, uma bolsa, dependendo da faculdade, até mesmo uma bolsa integral em um curso. Faculdades públicas sempre exigem notas muito altas, né? 1.900, 960, 940, sempre exigem notas mais altas aí. É importante olhar quantos pontos você fez em cada competência, porque isso ajuda você a entender onde você está errando. Então, de repente, na competência 1, você zerou a competência 1, tem muitos desvios, etc. e tal, e as outras competências foram boas. Então, vamos trabalhar a competência 1, vamos ler mais, vamos estudar mais a língua portuguesa, etc. e tal, né? Mesma coisa para as outras competências. Eu não apresentei a conclusão como deveria ser apresentada. Então, vamos estudar como é que a gente faz uma conclusão bem feita, uma introdução bem feita, para poder apresentar isso e chegar aí nos níveis mais altos de redação. Tudo bem? Por hoje é isso. Por hoje é isso. Ok? Agradeço imenso a presença de vocês, agradeço a atenção, agradeço aí a partilha das dúvidas, né, das informações. Na próxima aula, semana que vem, nós vamos falar da competência 3, que é projeto de texto, e nós vamos aprender a como estruturar um texto a partir daquilo que as comandas de redação trazem. É muito provável, Mauro, que a aula seja na quinta-feira também, tá? Vou me organizar para isso, porque está um pouquinho corrido. Mas é provável que seja na quinta-feira. Certo? Muito obrigado a todos. Boa noite. Cuidem-se e fiquem bem. Fiquem em casa. Até a próxima. Um abraço.